Eu já estive lá outras vezes, o regime é o mesmo, manhã, tarde e noite, mas dessa vez não. Dessa vez foi pauleiro. A gente acordava às 7 da manhã e ia dormir às 10 da noite. Nem às 10 da manhã, né? 10 da noite. Olha, couro comia. No sábado a gente pensou que fosse ter um refresco. Cara, o refresco do sábado foi acabar depois das 10 da noite. Não teve. Então é ritmo mesmo intenso de ter, da manhã até a noite, às vezes a gente ter 4 horas ou 4 horas e meia de pausa. Uma para o almoço e outra para a janta. Só isso. Depois aula. Porque o conteúdo é vasto, o homem tem uma autoridade, um conhecimento muito grande. Mas a professora Tainara, ela liberou essa aula sobre identidade e destino, que impactou a todos naquele lugar. E foi uma matéria, eu não lembro quantas aulas, foram várias aulas, umas 5 ou 6 aulas sobre esse assunto. E ela ministrou esse conteúdo. E eu quero hoje passar para você. Provavelmente a gente deve fazer uma série aí de umas 3 mensagens sobre identidade e destino, algo de mesmo mexer com a gente, de impactar, algo fantástico, né? Eu gostaria que você se colocasse na posição de filho, durante a exposição da palavra. Eu gostaria que você encontrasse erros e virtudes na sua construção de vida, na sua construção de gente, na sua construção de pessoa, na sua construção de ser humano, desde essas criancinhas que estavam aqui até o que você está hoje. Nós vamos mostrar alguma coisa aqui. E para começar, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28. Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Senhor, nós abençoamos a leitura da Tua palavra, pedimos autoridade sobre ela, o fluir da Tua graça. O Teu Espírito Santo possa fazer toda a interpretação que as palavras humanas não podem, que as palavras do pastor, que as palavras de púlpito não conseguem. Mas como nós desejamos, meu Deus, como nós desejamos que a Tua graça nesse lugar, o Teu Espírito nesse lugar, possa ir trazendo sobre nós todo entendimento que precisamos para entender a nossa vida e tomar providências. Nós oramos a Ti agradecido e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Bom, pelo que nós lemos aqui, a proposta de Deus era criar o homem que fosse semelhante a Ele. Esse homem planejado seria o seu filho, parecido com Ele em imagem e em semelhança, com o objetivo de que esse filho tivesse a identidade do seu pai. O planejamento do Pai Celestial era que o seu filho Adão tivesse um amor semelhante ao dele, ao do Pai Celestial, uma alegria semelhante a dele, uma paz semelhante a dele, uma identidade, porque o filho é parecido com o pai, é semelhante ao pai. Enfim, nós podemos, por exemplo, pegar as virtudes que são citadas dos frutos do Espírito Santo, que é citado lá em Gálatas, para expressar um pouco a identidade do Pai Celestial, como um planejamento dele, de pegar esse planejamento dele como frutos do Espírito, como algo normal, natural da divina providência, como algo normal de Deus. Os frutos do Espírito são os frutos do Espírito Santo, os frutos de Deus, que deve estar em nós hoje
como um fruto, só que naquela época não era como um fruto, era algo natural. Então o pai criou o filho com esses frutos dentro dele. O planejamento do pai era que nós, como seu filho, viéssemos a naturalmente expressar as virtudes dos frutos do Espírito Santo que está em Gálatas, como nós falamos, que seriam as virtudes naturais. E esses frutos, alguns, né, gente? O universo é muito maior de virtudes, mas a identidade seria a identidade do Pai em nós. Irmãos, identidade é o que identifica. O que é que te identifica como crente? Quando você xinga um palavrão? Quando você diz tem que matar? Isso te identifica como crente? Então, o que é identidade de Deus em nós? O que identifica de que eu sou de Deus? Isso é a identidade do Pai que precisa estar em nós. E foi assim, dessa forma que o Pai fez o homem como o seu filho, desde o princípio. Esse filho chamado Adão recebeu essa identidade que nós falamos, que são as virtudes do próprio Deus dentro dele. É o DNA do Pai em nós, que é o amor, a alegria, a paz. Estou lendo aqui os frutos do Espírito, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Pai colocou dentro do seu filho, Adão, essas virtudes. Adão trazia essa identidade poderosa da imagem e semelhança do seu Pai Celestial. Um DNA imaculado, poderoso, limpo, santo, majestoso, gracioso. Verdadeiramente Adão era um filho parecido com o seu pai. Não havia raiva, ódio, minha razão, eu tenho razão de fazer isso, eu tenho razão de fazer aquilo. Não, era diferente. Essa não é somente a origem de Adão, irmãos, mas é a nossa origem. De onde que nós originamos? De Adão? Então essa é a nossa origem. Ah, essa é a origem de Adão? Não. Essa é a nossa origem e nós necessitamos dessa origem. Nós precisamos da identidade do Pai, senão nós vamos comprometer o nosso destino. Sem a identidade dele, o nosso destino está comprometido. A nossa essência de ser humano está na nossa origem, lá em Adão. Essa é a nossa essência. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, com todas essas virtudes. Isso significa que todo ser humano traz dentro de si a imagem e a semelhança do Pai. Mas o que nós não vemos na prática não é isso. Em algum momento da vida, essa essência das virtudes do Pai foi alterada. Em que momento essas virtudes do Pai começou a ser alterada? Principalmente na infância, quando os pais poderiam ter a correção e alguns não o fizeram. Nós vamos caminhar nesse sentido. Então, em algum momento da vida, essa essência de imagem e semelhança do Pai, ela foi alterada. Em alguns, essas virtudes foi quase totalmente destruída. Tem adultos que praticamente, quase tudo foi destruído dessa imagem do Pai. Em outras pessoas, essa virtude foi sensivelmente diminuída. O que nós mais vemos hoje são pessoas deformadas em suas características em semelhança com o Pai Celestial. É comum encontrar pessoas que pouco se parecem com o Pai Celestial. É comum a gente encontrar pessoas. É comum. Nós encontrarmos pessoas que pouco se parecem hoje com o Pai Celestial, com o seu comportamento, com a sua reação, com os seus pensamentos contaminados. A tarefa do Espírito Santo tem sido restaurar as virtudes do Pai dentro de cada um de nós. A tarefa do Espírito Santo tem sido restaurar essa identidade perdida. Essa identidade que muitos crentes têm mais a identidade de mundo pela sua conduta, postura e pensamento do que a identidade com o Pai. Então a tarefa do Espírito Santo é restaurar
em nós a identidade do Pai. Irmãos, preste atenção, essa frase eu ouvi lá, aquilo foi lindo demais. Eu ouvi uma frase lá que diz assim: a vida do Pai Celestial, gira em cuidar de nós. Pensa só, que verdade! O Pai se ocupa 100% da sua vida, do seu tempo e da sua existência em cuidar de nós. Qual é o papel do Papai do céu? Qual é o papel do nosso Pai? Cuidar de nós. Isso mexeu comigo, porque o meu Pai está cuidando de mim. Eu tenho esse sentimento, essa sensação, essa convicção, essa certeza, coisa que eu não tinha antes. Você sente que o Pai está cuidando de você? Porque qual é o papel do Papai Celestial? Como papai, um pai de amor, qual o papel dele? Cuidar dos seus filhos. Como pai, cuidar como pai. Ele quer viver em nós integralmente. Ele quer fazer morada, Ele quer conduzir as nossas decisões, mas nós somos muitos turrões. Eu penso isso, eu acho isso, vou fazer isso. Como assim? O que Deus quer que você faça? Não, está decidido. Mas o que está decidido, vem de Deus ou vem de você? Porque tudo que vier dele você vai consertar. Se vier de você, você vai piorar as coisas. Vou citar uma situação. Por uma circunstância aleatória, alheia à vontade, eu cheguei ontem no aeroporto, não tinha ninguém para me pegar. Tento falar com minha esposa, eu não consigo. Passa um monte de coisa na cabeça. Esqueceram de mim. Mas meu pensamento foi esse assim: o Pai está cuidando de mim. Não tem nada fora do lugar. Só preciso pensar o que eu vou fazer. Comecei a tomar as informações, que eu vi um BRT não me interessava, não ia para a Barra da Tijuca, não tem BRT para São Gonçalo, só para a Barra da Tijuca. Então, pensei, tomei informação, onde é que passava o ônibus para ir para Niterói, que também não tem para São Gonçalo. Aí fui em direção, o ônibus já estava bem pertinho, quando eu recebi a ligação da esposa: estou indo te pegar. Mas isso quase uma hora depois. Circunstâncias envolveram a vida da minha esposa que ela não pôde ir lá. Só que começa a vir pensamentos, sentimento de raiva. Eu falei assim: não, eu já sou maduro o suficiente para acreditar que não tem nada fora do controle. Irmãos, eu quero esse crescimento para você. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é ser filho. Ser filho. Se tem algum problema aqui com o pai, se você não resolver, você não vai conseguir ser filho. Para você ser filho, você precisa resolver aqui. Senão você não consegue ser filho. Senão você vive se atropelando, tropeçando, tendo pensamentos errados sobre circunstâncias, sobre pessoas, vai botar um monte de obstáculo para fazer a tua vontade e vai deixar Deus, vai impedir o Pai de ser o Pai bondoso e amoroso na sua vida. Eu disse agora há pouco que o problema não é o pecado, mas é o que você vai fazer com ele. Seu sentimento de agonia, sentimento de justiça própria, sentimento de raiva, sentimento de vingança, ou sei lá qual sentimento que não é bom, sentimento que está te destruindo, acabando com a tua raça.
minando a tua alegria, a tua força diariamente, você tem uma opção. Qual é a sua opção? O que você vai fazer? Você vai continuar alimentando ou você vai para os braços do Pai e dizer assim: Pai, eu perdoo, mesmo achando que eu tenha toda a minha razão, para que você possa ser ministrado por uma nova direção. Porque enquanto tiver sentimentos ruins dentro de você, você vai continuar caminhando errado. Vai cada vez mais se afastando do Pai. E achando que cheio de razão, você está resolvendo as coisas. Preste atenção. Essa tarefa de construir as virtudes foi entregue nas mãos dos pais, na vida de um filho. Toda criança que nasce reúne todas as condições para abrigar em si a identidade do Pai Celestial. O primeiro papel dos pais na vida dos filhos é embutir neles as características do Criador, é embutir nos filhos as virtudes do Pai. A identidade de todo ser humano precisa estar no Pai. Um filho só será saudável na sua vida adulta se os pais entenderem que o papel deles é levá-los a serem parecidos, levar os filhos a serem parecidos em imagem e semelhança de Deus. Irmãos, somente os pais podem cumprir esse papel 100%. Ah, mas eu não tive pai. Aí entra a presença gloriosa do Deus eterno, do Pai Celestial, para fazer correção de rotas. Existe correção de rotas, mas eu não quero tratar da correção de rotas nesse momento. Somente os pais têm o poder de gerar no interior de seus filhos a imagem e semelhança de Deus. É papai e mamãe que faz isso, mais propriamente papai. Mas os pais têm esse poder. Quando papai e mamãe cumprirem o seu papel com o qual foram chamados, eles conseguirão ver o poder de obedecer a palavra de Deus diante dos seus olhos. Existe um trabalho a ser feito na vida de um filho, e é a família que faz isso. Ser parecido em imagem e semelhança com o Pai Celestial deve ser o alvo dos pais. A identidade de todo ser humano, obrigatoriamente, irmãos, precisa ser a identidade de quem o criou. Qualquer outra identidade, qualquer outra identificação que não seja com o Pai Celestial, vai levar a atrapalhar o seu destino. O que impede as pessoas de alcançar o que Deus tem para elas? Aliás, vai ser uma ministração, eu só não posso dizer se vai ser na outra semana. O que eu aprendi lá? Que Deus escreve a nossa história de trás para frente. Eu, como professor de literatura, existe um recurso na literatura chamado flashback. O que é flashback? Você vê às vezes filme com flashback. Um filme com flashback mostra assim, teve um assassinato, o filme começa com um assassinato, agora vai contar a história de como foi o assassinato. O que é esse final? E aí quando vai começar a contar a história, chama-se um flashback. Agora vai começar a contar a história. Irmãos, a sua história já está escrita, fechada e definida, e eu quero mostrar isso a você na Bíblia. Agora, Deus não está perdido, Ele sabe o que Ele quer e o que Ele vai fazer com você. Eu vou fazer isso, é isso que eu quero. Agora, vamos começar a contar a história, e muitos se perdem, porque perdem a sua identidade nessa caminhada. E perde o seu destino. Irmãos, se nós não formos filhos autênticos, nós vamos sentir que Deus está devendo, que Deus é carrasco, está pronto para me punir, ou então a igreja está em adoração e ele está assim. Onde é que está Deus nesse lugar? Ainda não é filho, é órfão.
Isso precisa ser resolvido. Perdoando completamente tudo o que papai fez de errado na sua vida. As virtudes do Altíssimo em nós, irmãos, vão nos poupar mas de muitos sofrimentos, mas de muita decisão errada. Por que nós tomamos decisão errada? Porque faltou identidade. Identidade de amor, identidade de paciência, identidade de mansidão, de domínio próprio, de fidelidade. Faltou identidade. Aí a gente toma a decisão errada. Tomo decisão pelo que eu estou sentindo. Estou sentindo algo contra o meu irmão, então eu vou fazer isso. Mas é isso que Deus está pedindo? É isso que Ele está falando para fazer? Então você perdeu a identidade. Todo ser humano, toda pessoa que veio a esse mundo, todas as pessoas que ela não traz essa característica, ou que não está vivendo, na verdade, a característica do Criador, tem um comportamento deformado, porque todos nós precisamos ter essa identidade. Mas se perder a identidade, o que vai acontecer? Ela vai começar a ter um comportamento deformado. Um comportamento difícil, comportamento agressivo, comportamento fechado, egoísta, complicado, às vezes cruel, às vezes murmurador. Irmãos, a vida do Pai gira em cuidar de nós. Quando nós saímos da rota, Ele se ocupa em nos ajudar a corrigir a rota. A vida do Pai gira em cuidar de nós. A pergunta que precisamos fazer é: pastor, quando é que tudo isso começa? O início da construção de um novo ser para uma vida, obviamente começa dentro de casa. Papai e mamãe são as pessoas responsáveis por construir em nós a identidade do Pai Celestial. Quando foi que eu, pastor Campi, resolvi o meu problema de identidade com o meu Pai Celestial? Em agosto desse ano, os irmãos sabem. Os membros dessa igreja que já ouviram as minhas ministrações aqui sabem. Eu só fui resolver o problema da minha identidade em agosto desse ano. Por quê? Porque havia pendência com o meu pai terreno. E precisava ser resolvido. Papai e mamãe são os responsáveis por construir em nós a identidade do Pai Celestial. É com Ele que precisamos ficar parecidos. Precisamos adquirir essa imagem e essa semelhança. A identidade mais saudável que existe é a identidade daquele que nos criou. A identidade que toda criança que nasce precisa ser construída é segundo a identidade do Pai Celestial, segundo a virtude divina. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Olha que incrível. Quando os pais falham nessa construção de imprimir as virtudes do Pai Celestial em nós, naturalmente nós nos tornamos pessoas deficientes no relacionamento com os próprios pais terrenos. Quando os pais falham em imprimir as virtudes do Pai Celestial, o Pai terreno falhou em imprimir em nós as virtudes do Pai Celestial. Onde é que essa bomba vai estourar? No relacionamento com o Pai terreno. O Pai terreno não botou a identidade do Pai Celestial em nós. Qual o problema que tem? Com o Pai terreno. E tem mais. Quando somos deficientes no relacionamento com o nosso Pai Celestial, nós somos também com os nossos pais terrenos, somos deficientes nos relacionamentos com as pessoas, e somos deficientes a nos relacionar conosco mesmo. A falta dessa identidade do nosso Pai Celestial em nós dificulta o nosso relacionamento com o Pai terreno, dificulta o nosso relacionamento com os irmãos e dificulta o relacionamento consigo. Quantas abobrinhas, quantos pensamentos errados e equivocados tem na nossa cabeça em relação ao nosso irmão? Acusando. A ausência ou a deficiência dessa construção da imagem e semelhança do Pai nas crianças vai desenvolver pessoas difíceis e de se relacionar com a vida e com tudo.
Eu quero deixar claro que o desejo do Pai Celestial é que foi sempre o seu planejamento que as pessoas tivessem dentro delas, Ele mesmo em toda a sua plenitude. O planejamento do Pai é que nós tenhamos Ele em plenitude dentro de nós. É impossível assinalar o papel de ensinar os filhos, que é de papai e mamãe. É de papai e de mamãe. O papel de ensinar filho é de papai e de mamãe. Ensina a criança quem? O mundo? Eu conheço uma história de um jovem que falou para mim assim: pastor, quem me ensinou a me masturbar, devia de estar com uns 10 anos de idade, 9 ou 10 anos de idade, foi o avô. Dentro da própria casa. Casa que eu estou falando, família. Se pai e mãe não entrar na vida dos seus filhos com a função de ensiná-los e educá-los, vai aparecer colega, escola, mundo para fazer a festa. Bota aí, Mateus, Provérbio 4:1 para mim. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento. Bota outro. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Lá em Provérbio 4:1 diz que o pai ensinou. Provérbio 31:1 diz que a mãe que ensinou. Em outras palavras, o ensino é só do pai ou é só da mãe? Pai e mãe. Porque é comum os pais acharem de que se tem provisão dentro de casa, esse é o papel dele. Gente, isso aí é da década de 60, então estamos em 2018. Função de papai e mamãe é ensinar, é cuidar, é zelar, é proteger, é dar direção. Eu só mencionei esses textos, nós não vamos trabalhar ele, mas só para mostrar que a educação de pai e mãe, dos dois. Agora, a maior influência do pai, né? E quando é que começa a interferência na construção das virtudes do Pai Celestial numa pessoa? Nasceu um bebê. Quando é que vai começar a interferência na construção das virtudes da identidade do Pai numa criança? Desde cedo. Assim como a desconstrução das virtudes do Pai também começa desde cedo. Quando os pais, ao invés de construir a identidade do Pai Celestial, eles desconstroem. Quem afirma identidade, quem afirma o filho ou a filha, é a figura masculina, é o pai. A mãe contribui. Nós vamos ter também uma ministração mostrando qual é a contribuição da mãe na educação do filho e qual é a educação do pai. Está dentro da nossa sequência de identidade e destino, o papel de um e o papel de outro. Mas a mãe contribui, mas é o pai, figura masculina, que afirma o filho ou a filha. Só lembrando, irmãos, daquela estatística que daquela pesquisa, não estatística, daquela pesquisa que nós colocamos do Instituto Barna, que a influência do pai é de 96% e a influência da mãe é de 16%. Portanto, cabe ao papai a construir a identidade do Pai Celestial. Irmãos, quantos de nós, eu tenho 57 anos, quantos de nós não tivemos a nossa identidade afirmada? Quantos de nós? Por não ter orientação, como adolescente, a gente acha que a orientação é mundo, tem que pegar as garotas. Tem que ser rebelde, tem que cheirar, como se esse padrão mundo fosse padrão Deus. Isso é destruição de identidade, destrói a nossa identidade. Então cabe ao papai, a construir as virtudes do Altíssimo. Está nas mãos do papai
afirmar o seu filho ou sua filha para a vida, afirmar para o mundo. Cabe ao pai dar ao seu filho direção, proteção, são 5 funções paternas. Cabe ao pai dar ao seu filho direção, proteção, limite, afirmação e segurança. Um filho ou a filha, afirmado com palavras, com apoio, com incentivo, com abraço, com amor, com disciplina, vai gerar a identidade correta. Falhar nesse processo significa falhar como pai, significa falhar como representante do Pai Celestial. Falhar nesse processo de construção do filho na infância significa falhar com o próprio filho. Significa não dar ao seu filho o que ele tem por direito de receber, a imagem do Pai Celestial, uma vida abençoada. As palavras têm poder de dar a identidade e destino a um filho. Filho é como flecha, como está na palavra de Deus, Então o que? O arqueiro, ele pega a flecha, obviamente coloca no arco, ele vai retesar, ele vai apontar uma direção. Aquela flecha tem um destino, ele tem algo, ele tem uma direção, e lança a flecha. Então preste atenção nessa alegoria que eu achei fantástica. A Bíblia diz que o filho é como flecha na mão do guerreiro. Então, o pai é o arco, a mãe é a aljava e o filho é a flecha. Mas olha só que alegoria interessante. Se você passar a língua entre os seus dentes, você vai perceber um formato de arco, que é a arcada dentária. A nossa boca tem formato de arco. Então essa arcada dentária, quando a gente passa a língua, a gente percebe esse movimento de arco. Pois é, o pai vai lançar o seu filho para o futuro com palavras. Esse é o arco na boca. A boca do pai já é um arco. É o pai que vai dar direção ao seu filho na caminhada. É o pai que lança. É o pai que dirige, é o pai que protege, é o pai que dá limite, é o pai que dá segurança, é o pai que afirma. A língua do pai vai abençoar ou amaldiçoar o seu filho, ou a sua filha, A língua do pai vai fazer dele livre ou escravo. A língua do pai vai fazer do filho, vai embutir no interior do filho virtudes ou defeitos. A língua do pai vai inclinar esse filho para o sucesso ou para o fracasso. Quem constrói é o pai, quem edifica é o pai, quem dá identidade é o pai, quem dá destino é o pai. Eu quero dar um recado aos papais que estão me ouvindo aqui. Eu falhei nessa construção, viu, irmãos? Então, se você se sente acusado, o pastor é o primeiro. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o Espírito Santo de Deus não acusa, não é função do Espírito Santo de Deus acusar ninguém. O que acusa é a nossa consciência, e se a gente bobear, o inferno aproveita para incrementar mais. E em Cristo nós temos que consertar família, relacionamento, filho, conserto. Eu estou consertando minha casa. Eu vi que eu ainda tenho coisas que consertar com o TK, eu tenho que consertar com o Diego, eu tenho que consertar com a Rebeca. Deus está me mostrando coisas. Então, não se sinta com essa palavra como o pior dos homens, porque eu não me sinto assim. Eu me sinto sim, esclarecido. Opa, ainda tem tempo. Deus está me ajudando, porque em Cristo Jesus tudo se conserta. Não existe nada que o Senhor nosso Deus não possa consertar. Até que eu ouvi lá em Santarém, eu achei muito interessante. As pessoas falam assim: pau que nasce torto, morre torto. Não,
Pau que nasce torto, o carpinteiro Jesus conserta. Não há nada que ele não possa fazer. Então essa mensagem de esperança tem que estar no seu coração. Mas como eu disse, eu quero dar um recado aos papais que estão me ouvindo. Pai, o seu filho depende de você como arqueiro, como esse guerreiro que fala na Bíblia. Por que a Bíblia fala guerreiro? Porque você tem que lutar pelo seu filho, brigar por ele. Ele depende das suas palavras para ter direção. Ele depende das suas palavras para você dar destino. Seu filho depende do seu amor, depende do seu abraço, depende de ser firmado. Quando eu falo filho, é filha também. Entenda uma coisa: se você não firmar o seu filho, ele vai ficar na dependência de outras pessoas para fazer isso. Ele vai depender de outras pessoas para afirmá-lo. E lá na escola, eles identificaram assim: existem os falsos profetas na nossa vida. Quem que são os falsos profetas? São palavras erradas, fora do tempo, equivocadas, que foram lançadas sobre a nossa existência, seja de pai ou seja de pessoas. Por que falso profeta? Porque a palavra que Deus vai lançar, Deus fala assim: olha, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, para dar o final, o fim, o projeto lá que desejais. Eu é que sei. Então, todas as palavras ditas fora do tempo, seja de papai ou qualquer outra pessoa, é como se fosse um profeta falso, falando que não é verdade. Então o problema é quando a família falha nesse processo. E principalmente o pai, que tem 96% de influência na vida do seu filho. Agora você imagina, o meu filho TK, que ele disse para mim: pai, várias vezes você falou na minha adolescência que não confiava em mim. Você tem noção do estrago que eu fiz na vida desse menino? Você tem noção? Como é que um pai tem coragem de fazer isso? E esse pai aqui teve essa coragem. Falso profeta eu fui na vida do meu filho. Toda criança, entenda-se de 0 a 12 anos, essa informação é importante demais. Toda criança, entenda-se de 0 a 12 anos. Toda criança tem a formação de pai e transfere para Deus as suas impressões. Até 12 anos, ela é formada. O que passou dali já está formado. Todas as imperfeições que o pai cometeu com seu filho até os 12 anos, serão imperfeições do relacionamento com o Pai Celestial na vida adulta. Mas eu volto a dizer, isso tem conserto, glória a Deus. Mas não fica só aí. Se o pai falhar, gente, agora presta essa, segura essa que é pesada. Essa sequência de pensamentos agora é pesada. Se o pai falhar, tudo vai falhar na vida do menino ou da menina. Se o pai falhar, vai falhar tudo na vida do filho ou da filha. Além do pai que falha, vão aparecer pessoas que também irão falhar na vida daquela criança. Mas também, precisa ficar claro o seguinte, olha só, se o pai acertar, vão aparecer pessoas que também vão entrar na vida dele para cooperar, para ajudar, para orientar, para incentivar, para proteger. Mas, diante das falhas, vão aparecer pessoas que vão reforçar a contaminação na vida desse menino ou dessa menina. Em muitas ocasiões ao longo da vida, vão levantando pessoas para exercer o posto de falso profeta. Quando os pais dão brecha, é isso que eu falei que é pesado. Quando os pais dão brecha e não consegue transmitir para o seu filho o caráter do Pai Celestial, e não consegue colocar no coração do seu filho as virtudes do Pai de amor, é nessa hora que surgem os falsos profetas para ajudar a contaminar a vida daquela criança, porque o pai abriu a porteira, ele deu brecha.
Ele como autoridade, imagina, ele como autoridade diz: você não presta. Opa, o inferno ouviu isso, viu? Opa, opa. Então vamos aproveitar, diz o inferno, porque a autoridade maior na vida do filho já abriu a porteira. Isso é sério, papai, isso é sério. E eu fiz isso. Eu preciso colocar os meus defeitos, os meus problemas, para que você não saia daqui achando que, pastor, hoje falou comigo. Não, estou falando para mim, estou ministrando para mim também. Então, quando os pais dão brecha e não conseguem transmitir para o seu filho o caráter do Pai Celestial, não conseguem colocar no coração dos seus filhos as virtudes do Pai de amor, é nessa hora que surgem os falsos profetas, para ainda contaminar ainda mais a vida deles. Esses falsos profetas são as pessoas que entram na vida dos nossos filhos para lançar as sementes, para plantar ervas daninhas no coração, que já está deformado pelo Pai, em relação ao Pai Celestial. Quando uma criança recebe uma palavra ruim e ela absorve essa palavra no seu coração, essa palavra maldita entra na sua vida. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 110, 120 anos. Quantos anos viver? Entra na vida. Se entrou no coração, entrou na vida. Para deformar aquele ser, para deformar o seu futuro, para impedir o seu destino. Lembrando os irmãos, eu preciso falar isso de vez em quando, que em Cristo isso tem solução, irmãos. Porque senão ninguém se salvaria, né? Senão, está todo mundo dentro do mesmo circuito e já era. Os órfãos são escravos de si mesmo. Escravo até da sua aparência. Aliás, uma aula que falou sobre isso lá, a gente vai, se estiver dentro do contexto, a gente ministrar sobre isso. Tem pessoas que não têm identidade para nada. Falta tanta identidade nela, que quem guia ela, é tudo que falam por aí. O cabelo tem que ficar desse lado, aí bota. Agora tem que ficar para cima, aí bota. Agora tem que rapar aqui, bota. São pessoas que são levadas. Às vezes ela faz aquilo que não quer, ou então ficam prisioneiras de um estereótipo. Aí aquelas que são um pouquinho mais rechonchudinha, não é linda, não presta, não vale nada, tem que jogar fora, é assim? É isso? É isso? São escravos. Porque você tem que ser linda, se achar linda do jeito que você é. Essa é a sua identidade. Ame a si mesmo, senão ninguém vai te amar. Foi uma aula lá que eu recebi sobre isso, viu? Falso profeta pode ser o próprio pai, como eu identifiquei aqui, que ao falar está sendo um profeta da destruição na vida do seu filho. Se o pai falhar com a sua ausência, se o pai falhar não dando atenção, se o pai falhar com palavras, imagina o filho ouvir, sei lá quantas vezes, você é enjoado. Tão simples, né? Você é enjoado. Ou então você é estúpido. Ou o pai falar para o filho: burro, estabanado, bichinha, imbecil, preguiçoso, ô troço ruim, vai para lá. Pô, vai me atrapalhar de novo? Isso destrói um filho. Eu lembro que eu ficava em crise, porque eu estava lendo Bíblia, estudando, ou preparando mensagem. Tinham 3 filhos, sistema de revezamento. Vinha o TK, pai não sei o que, não sei o que. Não, vinha não, lá do quarto dele, pai, não sei o que, não sei o que.
eu ficava ali. Eu falo para o meu filho que eu não posso ir porque eu estou me dedicando ao Senhor, eu vou lá, dou atenção para eles, eu não sei o que eu faço, eu ia. É o que, tal, não sei o que, voltava. Aí daqui a pouquinho era o Diego, e depois era a Rebeca. E eu ficava em crise, meu Deus, eu devo mostrar para os meus filhos que eu estou honrando a Deus, eu devo dar atenção a eles, mas quer saber? Eu dei atenção todas as vezes. Salvo uma ou outra, porque nós não somos perfeitos. Mas eu dei atenção. Fiz uma coisa boa de um lado e fiz coisa errada do outro, né? Imagina o pai que diz, você me dá raiva. Eu odeio você quando você faz isso. Ai. Meu pai me odeia. Você não presta mesmo, hein, cara? Imagina. Quando é que você vai ser homem? Imprestável. Cuidado, que você está caminhando para puxar a carroça, hein? Sabia que você não vale o prato que come? Cara, mas você é enjoado, né? Meu Deus do céu. Será que é isso que nós estamos ministrando no nosso filho ou fomos ministrados? Falsos profetas, arrancando e destruindo a identidade do Criador em nós. Nós que deveríamos ser pessoa de valor, na verdade nós somos enjoados, imprestáveis, odiosos. Mas isso não é verdade. Não, mas foi isso que o meu pai falou. Ele acredita 100% em tudo que você fala. Quando o filho recebe em casa essa ministração maldita, o próprio pai se torna falso profeta para o seu filho. Duas destruições vêm ao encontro desse filho. A identidade do filho é destruída. Duas não, me veio até mais aqui na cabeça. A identidade desse filho é destruída, pá. E depois que é destruída, agora ele tem problema de relacionamento com o seu pai terreno, com o seu pai celestial e com as pessoas e consigo mesmo. Olha que estrago. Agora, como é que se relaciona com o pai celestial? Se relaciona assim. Ele está pronto para me destruir. Sabe de uma coisa? Eu acho que Deus gosta de todo mundo, menos de mim. Deus ama, mas a mim, não sei se Ele ama. Por quê? Mas isso era para estar dentro de você. Alguém destruiu essa identidade. E alguém está atrapalhando você chegar ao seu destino. Irmãos, sabe onde está o perigo? Está nessa semente, dessas coisas que eu falei, é se ela vier a germinar. Porque há corações que não germinam. Há corações de pessoas que vai lá, que rebate, que eu declaro, meu pai está perdoado, e faz um tratamento, e busca a Deus, e se mantém, etc. Mas tem coração que germina isso tudo e faz um estrago muito grande. Então, irmãos, pensa comigo. Se o homem... Lá eles usam muito a expressão assim, o primeiro homem da tua vida. Qual é o primeiro homem da vida de um ser? É o pai. Então, se este homem, chamado papai, que deveria afirmar a vida do seu filho, faz isso, sai para lá, imprestável, mas o que eu falei? Você é enjoado, você me dá raiva. Se o homem que deveria afirmar a vida do filho faz isso, se o homem que deveria dar direção ao seu filho faz isso, se o homem que deveria proteger o seu filho faz isso, se o homem que deveria dar segurança ao seu filho faz isso, se o homem que deveria dar limites ao seu filho faz isso, então todos podem fazer o mesmo. Abriu a porteira, todo mundo pode fazer o mesmo.
Isso no mundo espiritual meu filho está exposto a todos desrespeitarem, porque eu que deveria, pai, dar cobertura a ele, eu sou o primeiro a desrespeitar. Então ele ficou sem cobertura. Vamos parar por aqui? Tem mais um catatal de coisa para falar. Mas vamos parar por aqui. Quantos crentes desconfiados do Pai Celestial tem por aí? Quantos crentes que não se sentem amados pelo Pai Celestial estão por aí? Quantos crentes que acham que Deus está pronto para arrebentá-los estão por aí? Quantos crentes que gostariam de sentir a presença do Pai não sente, porque teve a sua identidade destruída, e Ele não é o culpado. O Pai Celestial não é o culpado, mas Ele está aqui para corrigir essa rota e botar você de novo no caminho e te entregar o seu destino. Quantos crentes que não sentem a presença do Pai? Você recebeu muitas influências, mas olha, a escolha de pecar é sua. Não é porque você recebeu essa influência que você tem que chutar o balde. Eu recebi essas influências, mas com honra eu posso dizer o homem que eu me tornei. Recebi esse anel lá, um ato profético. Antes de ir para a casa do Pai, eu disse para minha esposa, eu falei: esposa, eu sou um homem de palavra. Nesse ato profético, isso não faz parte da casa não, esse ato profético não faz parte da casa não. Ele que sentiu o desejo de fazer esse ato profético. Quando ele pegou esse anel, ele brincando lá, ele me chama de Reverendo Camp. Ele estava de pé assim, eu estava sentado, ele: Reverendo Camp. Aí eu me levantei e me coloquei assim de frente dele. Ele pegou o anel, ele falou assim: ó, o Senhor manda te dizer que você é um homem de palavra. As mesmas palavras que eu disse a minha esposa antes de ir para a casa do Pai. O meu Deus manda te dizer que você é homem de palavra, homem de princípio e homem de aliança. Irmãos, eu quero chegar ao meu destino. E eu preciso perdoar a qualquer pessoa que seja nessa vida e nesse mundo. Eu não posso ter nada me segurando, me impedindo, que eu quero ser tudo o que Ele tem preparado para mim. E pecado impede, falta de perdão impede, estar aborrecido com o irmão impede, problemas com irmãos impede, porque nós estamos cheios de razão. Eu tenho razão de ficar aborrecido com fulano. Sim, irmão, abre mão da sua razão, por favor. É melhor você ter comunhão com seu irmão do que ficar com a sua razão. É melhor você ser feliz, perdoa. Por isso, meu primeiro teste a voltar da casa do Pai foi no aeroporto. Eu disse: o Pai está cuidando de mim.
O Pai está cuidando de você. Gostaria que você estivesse de pé. Gostaria que você passasse. Passe agora na sua mente algumas cenas. Feche os seus olhos. Deixa eu orar aqui. Espírito Santo, traga memória. Agora, tudo que está oculto, até esse presente momento estava oculto, das palavras malditas que os teus filhos receberam ao longo da vida, dos falsos profetas, seja pai, mãe, irmão, pastor, vizinho, qualquer pessoa nessa vida. Eu gostaria que você passasse na sua mente, peça a Deus que traga à sua memória essas palavras desses falsos profetas, que profetizou o que você não é. Eu vou te dizer o que você é: desejado e amado pelo teu Pai Celestial. Você é amado e desejado. Ele tem planos, Ele tem projeto, Ele tem propósito, Ele tem direção. Vai passando essas palavras e liberando. Meu pai falou isso de mim, Senhor, eu perdoo agora. Senhor, eu perdoo pelo simples abraço que eu nunca ganhei do meu pai. Eu nunca ouvi que meu pai nunca disse que me ama. Eu perdoo. Me faz falta essa palavra, mas o Senhor assume essa palavra de paternidade agora e preencha em mim, porque eu sei que Tu me amas. Libera irmãos, amigos, colegas de trabalho, parentes, quem quer que seja, cada palavra é o teu papel fazer isso agora.